experiência que é a experiência fé e vida caminharem juntos, né? É muito comum, mais do que a gente pensa na nossa vida, na nossa história, separarmos esta relação fé e vida. Então, muitas vezes nós rezamos, participamos de uma celebração eucarística, de um encontro, uma formação, e muitas vezes nós participamos como meros espectadores, né? Às vezes nos colocamos na celebração da Santa Missa como quem está diante de uma tela de TV, diante de um espaço, de um teatro que se passa, né, à nossa frente, mas que não toca muitas vezes a nossa vida, porque às vezes perdemos esta capacidade de nos inteirarmos totalmente com o acontecimento. E isso ocorre também muitas vezes porque é preciso que haja da nossa parte uma espécie de saída ao encontro deste mistério. Ao mesmo tempo em que nós precisamos entrar no mistério, né, digamos assim, entrar em profundidade, em comunhão, é preciso que haja também uma saída. Saída no sentido de que às vezes estamos presos do lado de fora, presos na realidade, na exterioridade da vida. Nos perdemos no exterior da vida, como dizia Santo Agostinho, o homem está fadado a viver perdido do lado de fora, né? Então, às vezes é preciso que haja uma saída de todas dessas realidades exteriores, para que haja uma verdadeira entrada na vida espiritual, na vida de comunhão com Deus. Esse é um exercício perene que nós temos que fazer, né? Eu diria assim, aprender a sair dos furacões da vida, né, para poder perceber para que lado este furacão está girando. Quando nós queremos parar um furacão, é preciso perceber de que lado este furacão está girando, para que a gente possa, entrando, saindo, vendo que lado ele gira, voltar e empreender a força contrária para esse furacão. Muitas pessoas às vezes se deixam levar pelo furacão, são arrastadas pelo furacão diário do dia a dia. Então os compromissos, as atividades, as preocupações da vida muitas vezes tendem a nos arrastar. E se nós não tivermos esta capacidade de sairmos deste meio do furacão, de nos colocarmos um pouco do lado de fora dos problemas para pensar, refletir, às vezes nós vamos nos perder, né? Constantemente nos perdemos. E é por isso que é tão importante esse trabalho da vida espiritual, da linha da espiritualidade, porque ela nos ajuda a nos centrarmos e depois a voltarmos àquilo que é essencial na nossa vida e voltarmos para aquelas realidades que depois vão dar sentido às demais atividades, às demais realidades que nós experienciamos no dia a dia. Por isso eu diria que o mistério da Páscoa, nisso, é fundamental para nós, porque o que nós experimentamos na Páscoa, na verdade, é uma grande renovação e uma oportunidade que Deus nos dá de sermos recriados, né, na sua graça, na força do Espírito Santo. O Senhor, na Páscoa, Ele deseja nos recriar, deseja nos renovar. E é essa que é a experiência da ressurreição, que não é para ser vivida somente no final do mundo, quando nós morrermos e depois quando nós ressuscitarmos. A experiência da ressurreição ela tem que ser vivida já hoje, no nosso dia a dia. Nós já somos pessoas ressurrectas, nós já somos pessoas ressuscitadas. Cristo morreu por nós para a nossa salvação e Ele realizou a grande graça da redenção da nossa vida. E a graça da redenção, a ressurreição do Senhor, é a nossa salvação. É muito mais do que uma cura que nós possamos pedir a Deus, é muito mais do que um milagre que nós possamos receber de Deus ou graças que nós possamos receber de Deus, que são necessárias às vezes momentaneamente para a nossa vida. Mas a maior graça é a salvação, é o fato de podermos nos unirmos a Deus, como um dia nos uniremos em união total com Ele no céu. E isso já pode ser experimentado, dizem os santos, sobretudo os místicos, já pode ser experimentado de certa forma aqui na Terra. E quando nós tomamos consciência dessa vida ressurrecta,
Quando nós tomamos consciência dessa presença do ressuscitado na nossa vida, dessa recriação, nós passamos a viver uma vida sobrenatural, ou seja, que está além da natureza. E isso diminui muito os nossos sofrimentos, diminui muito as angústias, diminui muito as depressões da vida, né? Que hoje na nossa sociedade é tão forte. Então, quando a pessoa tem esta noção e esta experiência, essa vivência de vida com o Cristo ressuscitado, ela passa a ter uma melhor qualidade de vida no nível também espiritual, que vai ajudá-la a enfrentar o dia a dia. É como se fazer como Jesus, né? Que leva os discípulos para fazer a experiência da transfiguração para que eles possam ter força para suportar os momentos de dor, o momento da cruz e compreender que Ele está acima de todas essas realidades difíceis, né, de todas as realidades de sofrimento, de dor, né, de perda que nós podemos experimentar nesta vida. Uma das coisas importantes que o tempo pascal também vem tentar resgatar na nossa vida é justamente a experiência de nos tornarmos ressurrectos. O que significa se tornar uma pessoa ressurrecta, ressuscitada? No início, quando Deus criou o mundo, lá no princípio da criação, quando Deus criou o ser humano no paraíso, ele vivia uma relação de amizade com Deus. E ele vivia sempre de frente com Deus. Ele via Deus. E isso permitia que o ser humano permanecesse em pé e não encurvado sobre si mesmo. Mas o ser humano tinha uma postura ereta, o Homo erectus. Ele era um homem que estava sempre em pé, porque ele estava de frente para o seu Criador, olhava para o seu Criador e vivia uma relação de amizade com o seu Criador. A oração é isso, né? Quando a gente está diante de Deus, de frente com Deus, que é também aquilo que Jesus na sua ressurreição vem restaurar na nossa vida. A capacidade e a possibilidade do homem estar novamente de frente com Deus, que é o que Jesus faz quando ele assume a nossa humanidade e na ressurreição entra no céu. Jesus leva a nossa humanidade de novo de frente para Deus, de frente para o Pai. Então, no início da criação, o homem tinha já esta relação. E ela foi perdida com o pecado. No pecado, o homem se torna encurvado sobre si mesmo. É um homem que olha para o próprio umbigo, é um homem que já não é mais capaz de ver a presença do Criador na sua vida. Então se volta totalmente para si, às vezes de uma forma muito egoísta e também de uma forma autodestrutiva, porque o ser humano, quando Deus o cria, ele o cria para a relação, tanto que não o criou sozinho, né? No meio de tanta criação, de tanta beleza, tanta formosura que Deus faz e dá de presente ao ser humano, e também é um presente ao seu Filho Jesus Cristo, nós somos um presente para Jesus. Esse era o desejo do Pai quando ele realiza a criação do mundo, né? Ele cria o mundo para o seu Filho Jesus Cristo como um presente para ele, portanto cada um de nós somos um presente para Jesus. O homem, então, uma vez que ele se fecha em si mesmo, se volta para si mesmo, para o seu próprio umbigo, só para as suas necessidades, e se fecha para a relação com o outro, seja o outro com O maiúsculo, que é Deus, e o outro que são os seus semelhantes, né? Ele deixa de viver esta relação da cruz na sua vida, porque ele passa às vezes a viver uma relação também muito intimista, às vezes até tem uma relação com Deus, mas é uma relação muito intimista nesse sentido, né? É só eu e Deus, e não tem o horizonte, né? Ele só tem a vertical e, portanto, fechado e encerrado sobre si mesmo. E é por isso que às vezes tanta dor e tanto sofrimento, porque o homem que se volta para si mesmo não consegue ver nada além de si. E aí quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem todas as dificuldades que são frutos deste fechamento, tanto a Deus como ao próximo, né, ele permanece sempre encurvado sobre si. Né? É como a pessoa hoje que está triste e depressiva.
O que esta pessoa tem? Ela está encurvada sobre si mesma, olhando só para suas enfermidades, para os seus problemas, para a sua dificuldade, para o seu sofrimento, para a sua dor. É uma pessoa encurvada sobre si mesma, né? O egoísta está sempre voltado também para si mesmo, preocupado só consigo mesmo, com as suas coisas, incapaz de olhar para aqueles que estão do seu lado, incapaz de olhar para frente, porque está fechado, encerrado em si mesmo. É muito da relação que hoje nós percebemos na nossa sociedade. E este fechamento acaba por nos matar, porque nós não fomos criados por Deus para isso, mas fomos criados a Deus para uma relação. E uma relação com o infinito, que tem que se abrir ao infinito. Eu diria que Deus quer fazer com que nós tenhamos grandes experiências dele, façamos grandes experiências da vida. Deus tem muito a nos dar, mas às vezes porque estamos encerrados em nós mesmos ou com as nossas mãos cerradas, agarradas, apegados em tantas realidades finitas, passageiras, e às vezes elevando essas realidades quase que a nível de Deus, né? Porque é a nossa preocupação e colocamos o sentido da nossa vida toda aí nessas pequenas necessidades, essas pequenas realidades, de uma forma que às vezes acabamos vivendo uma espécie de idolatria, né? Impedem, né? Esse estar agarrado, a falta do desapego, impede que Deus possa me oferecer mais. São João da Cruz, que é um dos fundadores da minha ordem com Santa Teresa, vai dizer que Deus é como uma cascata que jorra o tempo todo, mas que cada um vai beber segundo o tamanho do copo que tem. Se a sua sede é grande, você vai beber muito. Se a sua sede é pequena, você vai beber pouco. Se o seu copo já está cheio pela metade, Deus só vai poder encher ele até a metade, né? Então é preciso, às vezes, trabalhar este vazio interior para que Deus possa nos encher dele. Santa Teresa diz, se nós não nos damos de todo ao todo, se ficamos nos dando a Deus com meias medidas, é tudo que Deus vai poder oferecer para nós, né? Se eu ofereço meia mão, Deus vai me dar aquilo que é meia mão, né? Então, por isso eu preciso trabalhar na minha vida, na minha realidade, este desapego e esta abertura, para que Deus possa de fato atuar na minha vida, né? Quantos dons, quantas graças Deus tem para derramar, para nos dar, para nos ofertar, mas muitas vezes nós estamos já cheios de nós mesmos, cheios das nossas próprias ideias, né? Cheios de coisas, de afazeres, de preocupações e tantas realidades, e às vezes Deus não pode nos ofertar mais, não porque Ele não queira, né? Mas porque nós não estamos à disposição para receber. No Sábado Santo, né, acredito que muitos talvez não tenham podido participar da celebração pessoalmente, e espero que em Deus tenham participado pelo menos, né, através dos meios virtuais, mas no Sábado Santo nós cantamos um salmo muito bonito, o Salmo 41. E o Salmo 41 diz: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Então veja, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu vou ter a alegria de ver a face de Deus? Esta face de Deus já é revelada a nós na pessoa de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou para nós e Ele vive dentro de cada um de nós através do Espírito dele, do Espírito Santo. É o Espírito do ressuscitado que vive em nós, que dá vida. Esse Espírito que é prometido por Deus lá no Evangelho de São João, a partir do capítulo 14, 15, 16, São João vai fazer toda uma catequese sobre o Espírito, esse Espírito que vem para recordar, que vem para lembrar, que vem para ser consolador, que vem para ser companhia, porque Jesus diz que não nos deixa sós, não nos deixa órfãos, Ele mesmo volta a nós e diz: eu voltarei a vós por meio desse Espírito. Então, tudo isso são as graças que Deus deseja nos dar, né? Isso tudo deve provocar em nós uma grande sede. Mas eu me perguntava no Sábado Santo e me questionava, né, lá onde estava celebrando a Semana Santa com as monjas, em Trindade,
E eu perguntava justamente isso para o povo, né, e também para as irmãs, e me perguntava enquanto cantava o salmo: minha alma tem verdadeiramente sede de Deus? Será que eu desejo realmente o Deus vivo? É Deus que eu desejo? É Deus que eu procuro? É Deus que eu busco com pureza? Ou será que eu estou buscando ainda as coisas de Deus, né? Os dons de Deus? Eu busco Deus pelas graças que Ele tem para me oferecer, pelas coisas que Ele pode fazer por mim e não Deus por Deus. Porque nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a buscar Deus por quem Deus é. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus no Evangelho, o termo grego é basileia. Basileia significa o próprio Deus, não é um lugar, não é um espaço. A vida de ressurreição que nós teremos após a morte é um estado de união total e pleno com Deus. Nós e Deus seremos um. Esse é o sentido da vida eterna. Nós seremos um só com Deus, numa realidade plena, espiritual. E é por isso que a gente tem que entender que nós não deveríamos desejar nada fora de Deus e nada mais nem menos do que Deus. Esse deve ser o grande anseio, o grande desejo da nossa alma. Eu quero ser em Deus, eu quero estar em Deus, eu quero viver com Deus e para Deus. E então, portanto, na nossa vida, esse deve ser todo o trabalho aqui, porque isso já é possível de ser experimentado e vivenciado já aqui nesta terra. Mas para isso eu tenho que ir aprendendo a ir me desapegando dessas realidades terrenas, dessas realidades naturais que Deus me dá como possibilidade, como meio para chegar até Ele. Então não estou dizendo que não possamos ter coisas, que não possamos ter isso ou aquilo, não podemos ter bens, não é isso. Mas nós não podemos nos apegar a essas realidades, nós não podemos fazer desses meios o fim. O nosso fim é sempre Deus, Ele é o termo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de tudo. É o que nós dizemos quando estamos iniciando a celebração, a bênção do fogo novo, e quando vamos marcar o Círio Pascal, que é o símbolo do ressuscitado para nós. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim de tudo. Deus é o meu princípio e Deus é o meu fim. Então eu preciso aprender nesta vida a viver aprendendo a aproveitar dos bens que Deus me deu, das graças que Deus me deu, para chegar mais a Deus. E não parar nos meios, não fazer do meio um fim. Né? Não trocar os bens de Deus pelo Deus dos dons, como diz Santo Agostinho, que é o que a maioria de nós fazemos. Né? Nós trocamos os dons de Deus o Deus dos dons pelos dons de Deus. Então Deus nos dá coisas, Deus nos dá favores, Deus nos dá graça, nos faz bem para nos ajudar cada vez mais a chegar a Ele. E nós vamos parando, nos agarrando, vamos nos afeiçoando a essas realidades e não podemos às vezes experimentar tudo mais que é Deus. Né? E é tão interessante essa questão da afeição às realidades, porque às vezes nós vamos nos afeiçoando de uma tal forma às realidades pequenas, né, às coisas da vida, e nós vamos ficando igual a elas. São João da Cruz diz que às vezes nós vamos pegando a afeição das coisas. Né? Vamos nos afeiçoando aos animais, às vezes de uma tal forma, que às vezes acabamos nos afeiçoando ao animal, e daqui a pouco a gente se vê falando com o animal como se a gente fosse o pai do animal, a mãe do animal, que não tem nem alma. Entende? E às vezes tratando um animal melhor do que um ser humano. Então a gente precisa perceber o quanto às vezes nós estamos decaindo da nossa vida sobrenatural, daquela realidade que Deus criou para nós, e o quanto vamos nos diminuindo no nosso ser. Deus criou o ser humano para ser algo de grande, para ser algo grandioso. E o ser humano às vezes está decaindo desta realidade da grandeza. Depois talvez seja importante, vocês poderiam meditar o Salmo 8º. O que diz o Salmo 8º? O Salmo 8º diz, né? Diante dessas grandezas de todo o criado, perguntamos, Senhor, que é o homem?
E o próprio salmista vai dizer: pouco abaixo de Deus o criastes, coroando-o de glória e esplendor. Né? Vós lhe destes poder sobre tudo. Então, o ser humano foi criado para ser algo grandioso. E hoje o ser humano vem sendo cada vez mais diminuído. Nós vemos um ser humano que é totalmente reduzido ao número, um ser humano que é totalmente reduzido, né? Você vê nessas músicas hoje, né, que são produzidas, o ser humano cada vez mais transformado em objeto. Então, aquele que Deus criou pouco abaixo dos anjos, quase que um Deus, né? E criou para ser Deus por participação em Deus. Nós somos criados, sim, para sermos deuses, como participação em Deus, né? E não ser Deus sozinhos, como quis Adão. Eu não quero ser, eu quero ser um Deus para mim mesmo, né? E o homem era chamado, e Adão era chamado a ser de alguma forma Deus em Deus, como participação em Deus. Mas de uma forma egoísta ele quis realizar isso sozinho, né? E acabou acolhendo tanto sofrimento para si mesmo. Então nós devemos aprender como cristãos a viver esta realidade, desta grandiosidade que nós somos como seres humanos. Deus nos criou para sermos templos dele. E nós vamos nos diminuindo porque vamos nos afeiçoando às coisas. E aí acabamos muitas vezes vendo que nós estamos diminuindo de tamanho, né? Nós vamos diminuindo de tamanho. E isso é muito triste de perceber, né? Como que o ser humano, às vezes criado com uma tal grandeza, pode se diminuir tanto. E a gente vê hoje, né, nessa nossa sociedade, os jovens, né, através das músicas, determinados tipos de canções, determinados tipos de letra, né? Nós passamos da grandiosidade da música no passado, que cantava o amor, né? Que cantava uma paixão. Depois nós entramos na música que hoje traz sensualização, e hoje as nossas músicas regrediram ao nível da pornografia, né? A letra é pornográfica, os gestos, né, é pornográfico. Então, uma decadência na humanidade. Uma decadência na humanidade. E as crianças, assim, e depois nós estamos nos perguntando por que tanta violência, por que tanta dor, por que tanto sofrimento, né? Por que tanto desencontro entre os seres humanos e tanta desumanidade? Mas veja que as próprias realidades, às vezes, que a sociedade nos oferece, vai fazendo com que a gente vá diminuindo de tamanho, né? As letras levam, o que nos leva a refletir, o que nos leva a pensar, o que nos leva a crescer. Então é perceber o quanto muitas vezes na nossa vida, essa realidade sobrenatural para a qual nós fomos criados, esta realidade que é viver como seres ressurrectos neste mundo, muitas vezes ainda não entrou. Porque muitas vezes nós vamos ver os próprios cristãos, né? Aquelas pessoas que deveriam viver como seres ressurrectos, ou seja, diante da grandeza a qual Jesus vem restaurar com a sua ressurreição, vivendo ainda de um modo muito apequenado, né? E outra realidade que nós precisamos entender também neste tempo pascal, que é tão importante, né, que eu lhes dizia, é justamente essa busca de Deus que deve ser constante na nossa vida, neste caminho espiritual. Então lhes dizia do Salmo 41, a minha alma tem sede de Deus. Cada um pode se perguntar, eu tenho verdadeiramente sede de Deus? O que eu desejo é o Deus vivo? O que eu desejo é a água viva que Deus tem para me oferecer? A água viva que Deus tem para me oferecer é aquela água de que pede a samaritana no Evangelho, né, de São João. O que ela pede? Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, né? Nós todos ansiamos, nós todos temos sede, este desejo desta água viva que nos sacia por inteiro, que nos sacia por completo. É o desejo que todo ser humano tem de felicidade, de plenitude, porque esse desejo está inscrito no nosso coração. É por isso que o nosso coração também, como diz Santo Agostinho, está sempre inquieto, porque ele não aprende a descansar em Deus, porque ele não aprende a saciar toda a sede que ele tem em Deus. E porque muitas vezes o ser humano está cavando para si cisternas furadas, como diz o profeta.
Então, às vezes, nós estamos cavando e buscando água onde não há água. Às vezes nós encontramos só o barro e vamos nos contentando com o barro, mas Deus tem uma água pura para nos dar, uma água cristalina que de fato mata a nossa sede. E isso é tão verdade, né? Eu acho que eu dizia para as irmãs na última formação, no retiro que eu preguei para elas nesse sábado passado, né? Sábado retrasado, dizia para as irmãs justamente dessa necessidade que nós temos às vezes de uma água pura, de beber uma água pura e cristalina, mas como às vezes nós nos acostumamos a beber uma água suja, nós não queremos mais a água pura, né? É como quem se habituou ao refrigerante, né? Que é aquela água cheia de açúcar, aquela água cheia de corante, né? E que é agradável, num primeiro momento parece muito agradável, mas a gente sabe o mal que ela pode nos fazer, né? E depois chega uma hora que a gente rejeita a água pura, porque a gente já se acostumou àquela água suja, a água com cor, a água com açúcar, e aí eu não quero mais a água pura. E no fundo, é a água pura que me liberta, é a água pura que me cura, é a água pura que faz bem à minha saúde, né? Mas eu rejeito esta água justamente porque eu acostumei o meu paladar a uma outra água. Então, muitas vezes também é assim na nossa vida, percebam isso. Como às vezes a gente tem dificuldade de pegar a palavra de Deus e tomar e gastar tempo com a palavra de Deus. Por quê? Porque eu já me habituei a ler tantas outras coisas, eu já me habituei com as cores do computador, já me acostumei com as cores dos vídeos, e depois para mim é difícil talvez pegar a palavra de Deus. Minha visão já está turva, porque eu já acostumei a ver tantas outras realidades, né, impuras, e que depois não dou conta de ver aquela realidade, aquela pureza, de enxergar mais aquela pureza com o olhar da fé, porque o meu olhar está totalmente humano, totalmente voltado para uma forma humana. Muitas vezes eu já não consigo mais ouvir aquilo que é bom, ouvir uma boa música, né? Uma música que eleve a minha alma, que eleve o meu espírito, né? Uma música que de repente me ajuda a rezar, mesmo que às vezes venha pode ser até uma música profana, mas uma boa música, né? Que às vezes me ajuda a elevar meu pensamento, a minha emoção para algo superior, né? Para o amor. Mas eu estou tão habituado àquelas coisas baixas, às realidades baixas, que já não suporto mais ouvir, né? Já não dou conta mais de ouvir aquilo que é a pureza que vem de Deus, aquilo que quer me acrescentar, porque todos os meus sentidos, de alguma forma, estão perdidos na naturalidade. Então Deus me deu um espírito que é uma capacidade de experimentar uma vida sobrenatural, já aqui neste mundo. Eu posso experimentar esta vida sobrenatural, mas eu estou tão puxado para baixo as minhas realidades, né? A minha sede está sendo saciada de uma tal forma com tudo aquilo que é passageiro, com tudo aquilo que às vezes é destrutivo, que faz mal a mim em todos os sentidos, né? Como pessoa, saúde, espiritualmente, e depois, mas a minha alma, porque ela é insaciável, ela vai permanecer sempre isso, com essa sede de Deus, com essa sede da pureza, né? Com essa sede de se aproximar-se desse poço de Jacó, onde o Cristo oferece para nós esta água pura. E o Cristo, quando oferece essa água pura para a samaritana, ele oferece também através da sua palavra, por meio da sua palavra. É conversando com ela, é falando sobre a vida dela, é partilhando a vida, partilhando os acontecimentos, é ensinando, é explicando. É a mesma coisa que ele faz hoje com os discípulos de Emaús, ele fez com a mulher samaritana lá. O Senhor deseja entrar num diálogo amoroso conosco, porque o Senhor nos quer ressurrectos, retos, olhando para Ele, nos quer amigos dEle, numa relação intensa de comunhão com Ele, porque Ele nos quer, digamos assim, num abraço profundo entre Ele, o Pai e o Espírito. Imagine, é o que Deus sonha para cada um de nós. Ele que vive num abraço eterno, Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, vivem unidos num abraço eterno de comunhão. Ele nos quer no meio deste abraço. Deus nos criou para isso. Deus criou a mim, Deus criou a você, Deus criou a cada ser humano deste mundo para vivermos unidos no meio deste abraço.
Cada um de nós deveríamos fazer esta experiência de, no momento de oração, no momento de comunhão, de entrega da Santa Missa, num ato de adoração, essa experiência de se sentir no centro, abraçado por esta Santíssima Trindade, que é a comunhão e que é o grande desejo por cada um de nós, é o grande desejo de Deus para cada um de nós. Então Ele divide conosco a sua palavra. Ele quer nos restaurar por meio da sua palavra. Mas quem consegue dedicar tempo para ouvir esta palavra, para meditar esta palavra, para ler esta palavra? Ah, mas eu não entendo muito a palavra. Peça ao Espírito Santo. Você que foi batizado, você já foi crismado, você tem o Espírito Santo. Os apóstolos não eram estudados, eles não tinham filosofia, eles não tinham teologia. A maior parte dos apóstolos eram analfabetos. Eles não tinham grande cultura. Homens, pescadores, simples, alguns um pouco mais estudados. Mas o Espírito fez maravilhas através deles. Aquilo que eles não puderam compreender enquanto Jesus estava com eles, o Espírito do ressuscitado revelou depois. O Espírito Paráclito vai vir sobre vocês, vai recordar, vai ensinar. E nós estamos aqui graças a esses homens simples. Deus age na simplicidade, quando há fé, quando há um desejo intenso de coração para conhecê-lo, para buscá-lo, Ele não falta com o seu Espírito Santo. Qualquer um pode. Nós precisamos aprender a ser como esta vela que nós acendemos neste tempo pascal, que é o Círio Pascal. Nós precisamos aprender a nos consumirmos por Deus, para que nós possamos iluminar a nossa vida. A vela, à medida que ela vai se consumindo, ela vai iluminando. É justamente o gesto de Jesus por cada um de nós. Jesus é aquele que vai se consumindo, se derretendo, mas ao mesmo tempo iluminando. E enquanto ele ilumina, ele também aquece. E como aquece como um fogo, ele queima, ele transforma no seu fogo transformador. O fogo tem essa capacidade de transformar nele tudo. Então ele pega aquela madeira verde, ele vai queimando, ele vai insistindo queimando, até que aquela madeira vai se transformando em fogo. Nós, como cristãos, como pessoas ressurrectas, nós que somos portadores de um Espírito que é fogo abrasador, deveríamos transformar o mundo, transformar a realidade à nossa volta, a nossa comunidade religiosa, transformar a nossa casa, o nosso ambiente familiar, como este fogo abrasador que nós recebemos dentro, que habita dentro de nós, né? Onde nós dizemos, vem Espírito Santo, é dizer, vem de dentro para fora, porque ele habita dentro de nós, nós o recebemos no batismo, nós o confirmamos no crisma. Vem agir na minha vida, vem falar em mim, vem enxergar em mim, vem ouvir em mim, vem agir através de mim, né? Vem de dentro para fora, age em mim, Espírito Santo, eu sou teu. É o que nós devemos clamar neste tempo pascal incessantemente em preparação a Pentecostes, que é a celebração do grande derramamento do Espírito na nossa vida. E nós precisamos, como cristãos, aprender a realizar na nossa vida aquilo que Jesus realizou, que é se consumir como uma vela para iluminar. Se um padre não quer consumir a sua vida na oração, na adoração, na leitura, no estudo da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, se ele não quer se consumir na visita para um enfermo, na acolhida das pessoas, sobretudo das pessoas mais simples, ele deixa de iluminar. Um padre que se guarda só para si, que quer viver só para si, que não quer se dar, que não quer se entregar, ou seja, que não quer se derreter a si mesmo como uma vela, ele não ilumina, porque a vela, se ela não derrete, ela não vai iluminar. Ela permanece apagada, ela permanece fria. Assim, um pai e uma mãe de família, né, veja a importância do símbolo do Círio Pascal na nossa vida. Um pai e uma mãe de família, quando eles não querem mais se consumir pelos seus filhos, quando o casal não quer se consumir mais um pelo outro, porque não quer ter tempo, porque não quer dar tempo, deixa de iluminar a casa, né?
Quantas pessoas perderam o sentido do que é ser marido, do que é ser esposa, do que é ser pai, do que é ser mãe, porque viviam fugindo para o trabalho, fugindo para a academia, né? E não sabia mais estar juntos em casa. Né? E esta pandemia fez com que todo mundo tivesse que voltar para dentro da casa. E quantos desaprenderam? Desaprenderam a ser pais, desaprenderam a ser mães, desaprenderam a ser maridos, de repente estão agredindo as esposas em casa, agredindo os filhos, porque perderam esta capacidade. Né? Porque já não estavam mais se consumindo pelos seus, né? Mas se consumindo pela vida, pelo mundo, pelo dinheiro, pela posse das coisas. Então, quando a gente deixa de se consumir, né, nós deixamos de iluminar. Então, os pais não querem consumir mais tempo para estar, brincar com os filhos, conversar um pouco, partilhar, dialogar, mas consome o seu tempo diante de uma internet, diante de um vídeo, assistindo um filme, deixa de iluminar. Uma religiosa, quando ela não se consome, quando ela deixa de consumir a sua vida no trabalho do dia a dia do seu convento, de acordo cada uma com o seu carisma, mas também não quer consumir seu tempo na oração, na adoração, na meditação da palavra, deixa de iluminar. E se deixa de iluminar, significa que deixa de queimar, deixa de ser fogo, deixa de aquecer. E aí vai entrando numa frieza de vida. Quantas pessoas estão frias hoje? Padres frios, bispos frios, pai e mãe frio, né? Filhos frios. Por quê? Porque deixaram de aquecer, porque já não sabem se consumir. Ninguém mais, todo mundo quer se reservar. Eu preciso reservar algo para mim, de mim mesmo, para mim mesmo, preciso viver para mim mesmo. Então eu não acendo, então eu não me queimo, eu não derreto, então eu não ilumino, então eu não transformo. Porque quando eu estou queimando, estou iluminando. E se estou iluminando e queimando, estou transformando, porque estou aquecendo. Né? Eu vou aquecer, eu vou transformar como o fogo que transforma a madeira em si mesmo. Né? É isso que Deus quer fazer conosco por meio do seu Espírito Santo. Ele quer que nós sigamos o seu exemplo, o seu testemunho, que nós nos deixemos queimar, que nós nos permitamos nos consumir e assim desta forma sermos também portadores de luz, como Ele é luz, que assim também nós possamos transformar as realidades, como Ele transformou na nossa vida. Esse é o grande desejo para nós de Deus neste tempo pascal. É o tempo do Espírito, é o tempo de clamar, de pedir todo dia. Acorde de manhã, faça o sinal da cruz, peça o Espírito Santo sobre você. Diga, vem Espírito Santo. Você habita dentro de mim, eu sou morada, eu sou templo. Você é a minha companhia para que eu não esteja sozinho. Esteja comigo nas minhas decisões, esteja comigo nos meus afazeres, esteja comigo nos meus compromissos. É preciso pedir, é preciso suplicar esse Espírito. O Senhor nos diz, não vos deixo sozinhos, não vos deixo órfãos. Não temos que fazer tudo sozinho. O Espírito de Deus nos acompanha, Ele está conosco. Ele nos ajuda a entrar nessa experiência de nos consumirmos e de nos consumirmos, iluminarmos, aquecermos. Então todos nós precisamos atentar para esta necessidade desta vida espiritual, para essa experiência da ressurreição na nossa vida, de nos erigirmos novamente, porque é isso que Jesus veio fazer com a sua ressurreição, com a sua vida, né? Ele veio nos ajudar a viver de um modo ereto, né? Erguidos, né? E não prostrados sobre nós mesmos, não voltados para nós mesmos sobre o nosso umbigo. Mas o Senhor veio fazer com que nós olhemos Ele de frente, para que nós tenhamos capacidade de enxergar tudo aquilo que nos afasta dEle, tudo aquilo que não é Ele, tudo aquilo que não nos permite nos encontrarmos com Ele, nos aproximarmos dEle, vivermos uma vida nele. É isso que Jesus veio fazer. É preciso que nós nos levantemos, é preciso que nós deixemos de olhar para nós mesmos. É preciso se erguer, se levantar, porque o Senhor nos quer eretos, o Senhor nos quer em pé, o Senhor nos quer olhando para Ele, olhando no olhar dEle,
mantendo o nosso olhar fixo nele, como diz a carta aos Hebreus, como a Virgem Maria, em pé, mesmo diante da dor, da cruz, do sofrimento. Maria permanece em pé, porque ela está com o olhar fixo no olhar do Filho dela. E ela sabe, ela confia, ela tem fé, ela espera, ela sabe dentro dela, por causa da fé que ela tem, que o Pai não abandonará o Filho dela na cruz. E é por isso que ela permanece em pé. O Senhor nos convida também a estarmos em pé. São momentos difíceis que nós estamos experimentando, que nós estamos vivenciando, mas o Senhor não nos quer prostrados sobre nós mesmos. O Senhor não quer que nós fiquemos voltados para a nossa dor, olhando para o nosso umbigo, mas o Senhor nos quer eretos, olhando para Ele, conversando com Ele, vivendo uma relação de comunhão com Ele, com o olhar voltado para Ele, para a plenitude que Ele tem para cada um de nós, e já neste mundo experimentando essa comunhão de vida com Ele. Então é preciso que nós queiramos, é preciso que nós despertemos a nossa consciência. Quem eu sou? Quem é esse Deus que morreu, que sofreu, que morreu, que ressuscitou por mim? E o que me dá esta ressurreição? Me dá a vida eterna. Esta ressurreição me dá a possibilidade de entrar num abraço eterno com esta comunhão trinitária, de viver ali aquecido no meio, nesse fogo de amor que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os santos, a Virgem Maria, São Filipe Esmaldoni, São Francisco de Sales, Santa Teresa, São João da Cruz, todo mundo neste abraço eterno do Pai. Este é um tempo de nós experimentarmos este abraço eterno do Pai. Se estamos desanimados, o Senhor entra no nosso caminho. Hoje, no Evangelho, os discípulos de Emaús pedem, e digo isso já encerrando a nossa meditação, hoje no Evangelho, os discípulos de Emaús, os discípulos pedem para Jesus, fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. A escuridão se faz presente na nossa vida, também neste momento e com esta pandemia. Mas é verdade que o Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Até o fim eu estarei convosco. Mas é preciso não só pedir, fica conosco. Talvez o Senhor também precise pedir isso para nós. E você está disposto a ficar comigo? Porque eu estou com você todos os dias, até o fim. Eu estou com você, mas você está disposto a ficar comigo? Você está disposto a gastar tempo comigo? Na oração, na meditação da palavra, num ato bondoso? Você também está disposto a ficar comigo? Porque Ele está. Né? Você pede, Deus pode te dar. Se Ele saber que é bom, que vai te salvar, que não vai atrapalhar a sua salvação, Ele te dá. Mas e você? Você também faz o que Ele pede? Nós às vezes pedimos, fica conosco, mas nem sempre a gente fica com Ele. Às vezes nós somos como Marta. Convidamos Jesus para entrar na nossa casa, Ele vem, senta na nossa sala, e nós vamos nos perder nos afazeres, nas preocupações, no ativismo do dia a dia e nos esquecemos do Senhor lá. Então é preciso que às vezes nós paremos para pensar nesta realidade tão bonita, neste convite que o Senhor faz, de que nós participemos do seu abraço, da sua comunhão de vida, e que às vezes nós estamos rejeitando, porque estamos abraçando outras realidades, abraçando coisas finitas que não nos aquecem, que às vezes vão só nos tornando cada vez mais frias, mais distantes da comunhão com Deus, com os irmãos. É preciso recuperar este sentido da nossa vida, esse sentido de comunhão, esse sentido da experiência do ressuscitado, que vem para nos elevar como pessoas, como seres humanos, como cristãos. O Senhor vem para elevar a nossa humanidade. Ele não vem para tirar nada de nós, mas Ele vem para dignificar tudo. Vem para dar um sentido maior para tudo na nossa vida. Mas é preciso que nós também queiramos, é preciso de fato que nós digamos, a minha alma tem sede, mas tem sede de uma água pura, que é o Deus vivo. Não desses deuses pequenininhos da vida, que nos amarram, que
nos atrapalham, que sempre nos deixam insatisfeitos e que nunca nos saciam totalmente, né? Sejamos como Maria, né? Que sejamos como Maria que quer ficar aos pés de Jesus, sejamos como a samaritana que quer ficar sentada à beira do poço e beber desta água pura, pedir desta água pura. Mas queiramos também nós permanecer com o Senhor, né? Mane nobiscum, permanece conosco, né? Que nós também queiramos permanecer com Ele. Assim seja. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, alguma reclamação, se alguém quiser gritar, também pode. Fiquem à vontade. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, Frei. Aqui é a Patrícia. Boa tarde, esposa Patrícia. do Pedro. Então, agradecer ao Senhor por mais esse momento. É sempre muito bom para o nosso crescimento, essa oportunidade. E aí eu queria que o Senhor desse assim, uma orientação para a gente de como a gente estar com o Senhor no dia a dia, né? Além de tudo que o Senhor já falou, mas assim, nas pequenas coisinhas. O Senhor falou que no fazer o bem, né? Tá ali não só de corpo presente, mas tá participando com a nossa alma. Mas assim, não sei, uma oração pela manhã, um texto, alguma outra coisa também é válido. É tudo isso também. Obrigado pela pergunta, Patrícia. Isso é importante. Veja, eu recomendaria uma coisa que eu penso que seja fundamental para nós. Eu diria que o melhor horário para você ter uma oração pessoal é de manhã. Porque de manhã a gente já acorda mais bem disposto, né? Se você estiver vivendo aquela vida disciplinada, como eu dizia antes, quer dizer, se você não acorda cansada porque não foi dormir muito tarde, aquela coisa e tudo mais. Mas de manhã a gente já acorda mais bem disposto, é um horário que a gente está melhor. Eu sei que vocês são leigos, vocês têm as vidas de vocês, os compromissos, os trabalhos e tudo mais. Mas eu diria às vezes assim, então acordar um pouco mais cedo, uns 20 minutinhos mais cedo, para sentar na cama que seja, ou se colocar de joelho como quiserem, e se colocar na presença de Deus. Fazer o em nome do Pai, pedir o Espírito Santo, num instante de silêncio, pedir esta graça de Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que você vai vivenciar durante o dia. E, sobretudo, pedir a graça de não perder a consciência de estar na presença de Deus. A oração, Patrícia, para nós, ela deve se confundir com a nossa respiração. A gente tem que entender o profeta Elias, em quem nós carmelitas nos inspiramos. O profeta Elias é quase que um sobrenome dele. Ele diz assim: meu Deus é um Deus vivo e eu vivo sempre na presença dele, estou sempre na presença desse Deus. Todas as vezes que Deus chamava pelo profeta, dizia: Elias, onde você está? Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Elias, onde você está? Vive Deus em cuja presença eu estou. Daqui a pouco o profeta saía, se isolava. Elias, onde você está? Vive Deus em cuja presença eu estou. Parece quase que o sobrenome de Elias. Meu Deus é um Deus vivo e eu estou sempre na presença dele. Então, se você está no seu trabalho, você está trabalhando honestamente, integralmente, você está ali trabalhando, mesmo que você não esteja falando diretamente com Deus, mas se você está no seu trabalho de uma forma honesta, íntegra, você está na presença de Deus, né? Se você está num lazer com a sua família, com seus filhos, né, nesse tempo difícil, às vezes em casa, ou num parque, você está num lazer tranquilo, honestamente, um lazer bom, ouvindo uma boa música, você está na presença de Deus, né? Há momentos em que a gente precisa se reportar a esse Deus. Aqui, às vezes, nós estamos andando na estrada, né, no trânsito, e de repente você se depara com um belo pôr do sol. Você vai olhar para aquele belo pôr do sol e vai dizer: nossa, que sol lindo, que belo pôr do sol.
Se você estiver consciente de que este sol, de que este belo pôr do sol te foi dado como presente por Deus, você vai estar orando, mesmo que você não esteja falando diretamente com Ele, porque você está elogiando uma obra do Criador, né? É como se você fosse a uma galeria de artes e você está lá vendo, sei lá, uma escultura, uma joia, uma pintura, e você elogia, você acha bonito. O pintor não está lá, o escultor não está lá, o artista não está presente. Mas ele sabe que a obra dele está exposta na galeria, está sendo admirada pelas pessoas que estão entrando lá. E ele se sente feliz por isso, né? E é como nós, quando nós fazemos um elogio, né? Que céu lindo, que lua maravilhosa, que estrela maravilhosa. E Deus todo orgulhoso diz, obrigado, fui eu que fiz, né? Que mar maravilhoso, né? Que coisa grandiosa esse oceano. E o Senhor diz, obrigado, foi eu que fiz. Deus é um artista orgulhoso do seu fazer, da sua beleza da criação, né? Então, às vezes, estar na presença, simplesmente estar na presença de Deus e ter esta consciência de se estar na presença dele, já é uma oração. E é claro, se eu estou na presença de Deus, veja, não tem desculpa para não rezar. Em qualquer lugar eu posso rezar, né? Você pode estar lá lavando a roupa, sei lá, lavando louça, qualquer coisa, soltando a água suja do tanque, vai dizer, né, Senhor, junto com esta água suja que vai pelo ralo, leva também toda a sujeira da minha vida, da minha casa, da casa dos meus vizinhos, da minha família, da minha comunidade. Você pode estar varrendo lá a casa e pondo a sujeira para fora, Senhor, varre da minha vida tudo aquilo que é mal, doença, enfermidade, afasta. Não há desculpa para não falar com Deus, para não conversar com Deus. Nós sempre podemos dialogar com Deus a qualquer momento. Às vezes só um elevar um olhar para Ele, né? Eu me lembro no tempo que fazia a faculdade, que às vezes, né, tinha um crucifixo bem diante da nossa, né, na nossa sala, no alto da lousa, e eu me lembro que às vezes o professor falando alguma coisa e por um determinado momento eu só elevava o meu olhar para o crucifixo, né? E dizia, estou aqui, Senhor, não deixe de olhar por mim. Só, né, com o olhar, com o pensamento, eu dizia isso. Às vezes aqui no convento, entre uma atividade e outra, eu saio, desço, passo diante de uma imagem de São José que está no caminho, passo, olho, eu creio na comunhão dos santos, olho e digo, São José intercede por mim, pelas necessidades da nossa casa, do nosso convento. Às vezes passo diante da imagem de Santa Teresinha, às vezes recebo uma mensagem de alguém, Frei, reza por mim, tal coisa está acontecendo assim, Frei, tal. Às vezes eu só olho para a imagem de Nossa Senhora, estou aqui na minha atividade, escrevendo, lendo alguma coisa, eu só olho para a minha imagem da Virgem Maria e digo, Mãe, intercede, eu não posso fazer, você pode mais do que eu. Pede por essa filha, por esse filho, né, ao Pai, ao seu filho, por ela. Né? Então, exercer esta capacidade da intercessão são coisas tão simples. Deus é simples, Patrícia. Nós é que somos complicados. Deus é muito simples. E é sempre possível estar na presença dele. Então, no dia a dia, pequenas coisinhas, pequenas palavras, mesmo se às vezes eu não consigo rezar um terço, um rosário, mas à noite eu chego diante da imagem da Virgem Maria e digo, Mãe, eu te amo. Né? Mãe, hoje eu não consegui rezar o meu terço, mas eu te amo, eu te peço que você me cubra com seu manto sagrado. Onde eu estiver, que a Senhora seja a minha companheira, nos meus afazeres diários, né? Vai comigo. Eu saio de casa, vou celebrar a missa, eu entro no carro, faço em nome do Pai, digo, Senhor, me leve em segurança, me traga em segurança, que os teus santos anjos me acompanhem, que a Virgem Maria me cubra com seu manto sagrado. Cheguei em casa, passo na porta da capela, faço um sinal da cruz, digo, obrigado, Jesus, por ter me trazido em segurança. Concede-me agora um bom descanso. São pequenas palavras, pequenas coisas. Deus gosta disso. Deus gosta que a gente fale com Ele com o nosso coração. A oração para Santa Teresa de Jesus é um trato de amizade com Deus. Com um amigo, com seu amigo, você conversa a qualquer hora. Você pega o telefone, você liga, você conta, né? Você manda um e-mail, você manda um WhatsApp. Deus também é assim, a qualquer hora, a qualquer momento eu posso dizer uma palavrinha para Ele. Jesus, eu te amo. Jesus, eu não me esqueço de Ti.
Fica comigo, Senhor.